As cataratas do Niágara, na fronteira entre Canadá e Estados Unidos, são vistas como um lugar perfeito para turistas, amantes e aventureiros. Com 3 cascatas de até 50 metros de altura, é a 4ª maior cachoeira do mundo em fluxo volumétrico de água. Muitas pessoas aproveitaram esse cenário para realizar ideias insanas, como descer a queda d'água dentro de um barril. Então, desde já desce seu like, seja inscrito aqui no canal e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Então, conheça as 5 pessoas insanas que perigosamente se aventuraram nas cataratas do Niágara. O número 1, a pioneira Anne Edson Taylor. A primeira pessoa de carne e osso a se aventurar na catarata abaixo dentro de um barril foi a americana Anne Edson Taylor em 24 de outubro de 1901, durante seu aniversário de 63 anos. Professora aposentada, teve a ideia para ficar mais famosa e ganhar dinheiro. Ela recebeu a alcunha de heroína das cataratas do Niágara. Inicialmente, ela utilizou um barril impermeável e acolchoado por dentro, enviou um gato para testá-lo, e o bicho e o transporte sobreviveram. Anne entrou no barril e a parte de cima foi tapada. O ar comprimido foi bombeado pela rolha com uma bomba de bicicleta. Selado hermeticamente, o barril foi solto e 20 minutos depois ela foi resgatada no rio Niágara, apenas com um corte na cabeça, mas quase morrendo de asfixia. O número 2, Bob Lash. Depois dela, a segunda pessoa a percorrer as cataratas do Niágara em um barril foi Bob Lash, que realizou o feito em dia 25 de julho de 1911. Entre o salto e o resgate, Bob teve que esperar intermináveis 22 minutos. Apesar do sucesso, ele fraturou os 2 joelhos, a mandíbula e teve algumas escoriações, passando 6 meses no hospital. Há um ditado popular que diz que a única certeza da vida é a morte. Por isso, não há nada que você possa fazer além de aproveitar a vida ao máximo. E foi este pensamento que esteve presente durante toda a história de Bob Lash, a segunda pessoa a descer as cataratas do Niágara em um barril. A tarefa não era nada fácil, afinal Bob teria que enfrentar o conjunto de 3 maiores quedas d'água da América do Norte. Vale lembrar que a catarata da Ferradura, a principal entre elas, chega a 73 metros de altura. Mas isso não impediu o velho aventureiro, de 53 anos na época, que no dia 25 de julho de 1911 entrou em um barril de aço de 2,4 metros de comprimento e seguiu seu trajeto acompanhando o fluxo da água. O que parecia impossível aconteceu. No dia, o artista circense se tornou o primeiro homem a realizar tal feito. Lash foi o primeiro homem a concluir a missão, mas não a primeira pessoa. 10 anos antes, em 1901, Anne Taylor consagrou-se como a pioneira da proeza, como falei anteriormente. Passou um período de recuperação. Bob passou a se vangloriar pelo êxito e até usou a façanha para ganhar dinheiro. Durante quase uma década, ele fez turnês pelos Estados Unidos, Canadá e Inglaterra, contando como conseguiu descer as cataratas do Niágara, sempre mostrando a todos as fotos ao lado do barril amassado. Em 1920, Bob retornou à região das cataratas e abriu um salão de sinuca no local. A proximidade, melhor falando, com o local fez ele sonhar em nadar nas corredeiras espumantes do Niágara. Mas o auge dos seus 60 anos fez com que não tivesse sucesso desta vez, tendo que ser resgatado por uma equipe de segurança. 6 anos depois, o aventureiro parte rumo à Nova Zelândia para mais uma turnê. No entanto, mal sabia ele que aquela seria a sua última viagem. E desta vez não aprontou nada que colocasse sua vida em risco. Depois de uma de suas palestras, já retornando a caminho do hotel, Bob escorrega em uma casca de laranja e machuca sua perna. O ferimento não foi tratado da maneira adequada e a lesão foi logo evoluindo para uma gangrena, para quem não conhece.
teve que ter sua perna amputada. Porém, ele jamais se recuperou do ferimento. 2 meses depois, em virtude de complicações do ínfimo acidente, Bob Lash morreu no dia 26 de abril de 1926, aos 68 anos. Número 3, Charles Stephens. No entanto, a sorte dos aventureiros não durou para sempre. Do dublê estadunidense Charles Stephens, que enfrentou as cataratas em 1920, só foi encontrado o braço direito dele. Além de uma espécie de ator, ele também era barbeiro radical que saltava de paraquedas e realizava mergulhos muito profundos. Ele já era conhecido por pessoas próximas como um aventureiro de primeira, mas faltava realizar um feito que o tornaria renomado. Se a intenção dele era fama, conseguiu. O episódio lhe rendeu alguns minutos no documentário As Mais Estranhas Formas de Morrer do Discovery Channel. Ele lançou seu bote utilizando uma bigorna como base. O peso da ferramenta, porém, fez com que seu transporte fosse arrastado para baixo e o fundo dele também fosse quebrado. A tragédia transformou o homem na primeira pessoa a morrer descendo as cataratas do Niágara em um barril. O mais bizarro do episódio é que, ainda que os restos mortais de Stephens fossem literalmente apenas o braço direito, ele ainda foi enterrado próximo ao local de sua morte, as próprias cataratas. Cômica e tragicamente, o membro passa a eternidade no cemitério Drummond Hills, perto do local. Número 4, temos Jean Lussier. Diferentemente dos anteriores, Jean Lussier tentou realizar o feito utilizando uma espécie de bola de borracha inflada de mais de 1 metro de comprimento. Ela também possuía tubos de oxigênio que poderiam lhe fornecer ar caso afundasse na água. O homem foi inovador e em 4 de julho de 1928 quase andou sobre as cataratas do Niágara. Ele sobreviveu à façanha, terminando-a com apenas ferimentos leves. Anos depois, Lussier, em entrevista ao jornal The Buffalo News, disse que a sensação foi exatamente como fazer uma descida acentuada em um avião. E por último, número 5, William Fitzgerald. William foi o primeiro afro-americano a descer as cataratas do Niágara. Ele utilizou uma bola de metal que ele próprio ajudou a construir, denominada de Plunge ou Sphere. Sua inspiração para realizar tal façanha foi seu antecessor, Jean Lussier. No dia 15 de julho de 1961, o homem conseguiu finalizar o trajeto. No entanto, naquela época já era proibido se aventurar pelas perigosas águas, sendo possível fazê-lo apenas com a autorização do governo. Como fez sem a permissão, foi multado logo após concluir o feito. Gostou do vídeo? Então deixe seu like, seja inscrito aqui do canal e até o próximo vídeo, galera. Abraço do Conde.